Beleza, então. Vamos lá, pessoal, para a nossa revisão da disciplina de informática. Sou o professor Jonas Boesel. Tentei resumir aqui neste vídeo, nessa videoaula, tá? Fiz um resumo dos principais pontos das 9 aulas de informática que nós tivemos durante o curso, tá? Eu espero que tu tenha conseguido assistir essas 9 aulas, fazer as tuas anotações, fazer os exercícios, as questões, tirar dúvidas, fazer os simulados. Isso tudo é muito importante, tá? No processo de preparação para uma prova de concursos, tá? Se por acaso tu não conseguiu fazer isso nesse concurso agora, o tempo agora se esgotou. Não é hora de ficar se lamentando, é hora de fazer alguns ajustes, ir para a prova tranquilo, tentar dar o teu melhor na prova e ter a convicção de que tu tem que se preparar melhor para os próximos, tá? Nós temos aí muitas guardas municipais abrindo, né, com notícias de abertura de concursos em várias guardas municipais. Temos o projeto Todas as Guardas, que é um projeto amplo, que tem a principal característica dele, e é a principal, vamos dizer assim, é o ponto mais forte da preparação de um concurso, que é a antecipação, tá? Ali tu consegue te preparar no tempo correto, né? Tu não começa a estudar após a saída do edital, tu já estuda agora antes, com calma, com tranquilidade. Então vai lá, te inscreve nesse curso, né, no Todas as Guardas, e vem forte para as próximas provas, conquistar a tua nomeação, se por acaso tu não conseguir nesse concurso agora da Guarda de Porto Alegre. Vamos lá então, pessoal, pegue aí suas anotações, pegue caneta e vamos lá. Primeiro ponto que eu resolvi trazer, tá, bem importante, foi sobre o sistema operacional que vai cair na nossa prova, tá, que é o Windows 10. O que é o Windows 10, então? Aqui eu botei a cara dele, né, como ele aparece assim para nós, né, o logo dele, tá? Ele é um sistema operacional, como eu falei, ele é um software básico. Vamos lembrar um pouquinho lá nas aulas, na primeira aula eu falo lá o que é software, o que é hardware, né? O software é a parte lógica do computador, os hardwares são a parte física do computador. Então, o sistema operacional ele é um software básico, não quer dizer que ele é simples, ao contrário, ele é básico porque ele comanda, ele coordena todos os outros, tá? Então tá aqui, ele gerencia os recursos do sistema, tá? Ele gerencia tanto os hardwares, que são a parte física, quanto os outros softwares todos. Então, sem o sistema operacional, o computador, enfim, qualquer dispositivo não funciona, por isso que ele é um software básico, tá? Ele tem algumas características, tá, muito importantes que eu quero ressaltar aqui para vocês. Ele é um sistema multiusuário. O que quer dizer isso, tá? Ele permite que eu tenha vários usuários utilizando aquele mesmo dispositivo, tá? Sendo um administrador e os outros como usuários, tá? O administrador vai ter alguns acessos a mais do que os usuários, tá? Então, se eu tenho um computador em uma residência, por exemplo, e tenho 5 pessoas que utilizam aquele computador, eu posso deixar cada uma com um usuário, e cada uma, quando abrir com o seu usuário, vai ter ali as suas configurações do seu jeito, o computador, as partes, né, as pastas customizadas do seu jeito, tá? Ele também é um sistema multitarefa, em que eu consigo fazer vários trabalhos ao mesmo tempo. Eu posso estar digitando um texto no Word, né? Posso estar escutando música e mandando imprimir ao mesmo tempo alguma coisa. Então ele possibilita isso, tá? E o sistema operacional, isso não é só o Windows 10, tá? Todos os sistemas operacionais, eles são uma interface entre o computador e o usuário, tá? É ele que faz essa comunicação. O computador tem um tipo de comunicação e nós temos outra. Então
esse sistema, essa ligação entre os dois só é possível, a gente só entende o computador através do sistema operacional, tá? O Windows 10 então ele é um sistema, o sistema de arquivos dele, tá? É um conjunto de regras para leitura, gravação e armazenamento de arquivos. Então isso que é o sistema de arquivos, tá? Os principais sistemas de arquivos do Windows 10 são o NTFS, que tem mais atributos que os demais, por isso ele é o principal, tá? O FAT32, que é o mais antigo desses três, e o EXFAT, que é o antigo FAT64, tá? Ele pode vir com esse nome também. E por que o NTFS ele tem mais atributos que os demais? Está aqui, ó, pessoal. Ele tem recursos de criptografia nativo, já é dele, né? Sistema de compactação de dados nativo, tá? Ele permite partições maiores e trabalha com arquivos maiores. Então essas são as características, tá, que fazem esse sistema de arquivos ser o principal dentro no Windows 10, tá? Aqui então eu trouxe alguns tópicos aqui, tá, sobre a interface do Windows, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a barra de tarefas, tá? O que é a barra de tarefas? A barra de tarefas é essa parte aqui de baixo, tá? Essa barrinha que aparece aqui embaixo, com várias aplicações aqui, que a gente vai ver agora, uma por uma, tá? Só que eu falei que ela aparece aqui embaixo, mas tá? Ela pode ser arrastada e fixada em qualquer um dos lados da tela, tá? Isso se a banca sugerir em alguma questão, tá? É verdadeiro, tá? Pode acontecer, tu consegue colocar em nas 4 posições aqui na tela do teu computador, tá? E aqui, tá? Na barra de tarefas aqui embaixo, onde ela está agora, nós temos alguns elementos importantes, tá? Temos o botão iniciar, onde eu consigo aqui acessar configurações, consigo acessar o usuário, né? Eu tenho um ponto muito importante aqui, que é a Cortana, né, que a gente estudou lá nas aulas, né, onde a Cortana, que é um assistente pessoal, virtual, né, eu consigo pesquisar qualquer coisa dentro do meu computador ou na rede, né, na web, através da Cortana, tá? Nós temos aqui esse ícone que é o visão de tarefas. Nós temos aqui essa área chamada de seção intermediária, onde eu tenho alguns ícones como os navegadores, né? Aqui até essa imagem está bem antiga, porque tem aqui o Internet Explorer, que não está mais ativo, né? Nós temos o explorador de arquivos, nós temos a loja, onde eu consigo, explorador de arquivos, onde eu consigo ter uma visão geral das partes, dos arquivos, das pastas do meu computador, né? Das unidades, enfim. Em loja, que é o outro ícone aqui, eu consigo acessar, né, fazer o download de vários aplicativos, enfim, novidades que eu possa usar no meu computador. Aqui nós vimos também que essa parte dentro da parte da seção intermediária tem partes que são configuráveis. Eu consigo colocar ícones ali de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu uso, né? Aqui nós vemos o navegador Google Chrome, que nós vamos falar na sequência, né? E alguns outros itens aqui, tá? Aqui outra parte importante, que é a área de notificação, onde tem alguns itens muito importantes aqui, né? Que são as notificações do sistema, hora e data, o idioma e teclado, né? E várias outras configurações de rede, por exemplo, volume eu consigo alterar aqui, né? Alguns sistemas, algumas configurações nesse tipo de configuração do computador, tá? Uma parte bem importante agora, tá?
sobre os nomes válidos para pastas e arquivos no Windows 10. Quando eu vou trabalhar com pastas e arquivos, existem algumas normas, tá? Algumas normas para nomear um arquivo. E aqui eu trouxe, tá? Caracteres que não são válidos. Isso costuma cair bastante em prova, tá, pessoal? Que são as barras, tá? 2 pontos, o asterisco, a interrogação, aspas, duplas, né? E maior e menor, né? As setas, tá? As formas de renomear, então. Tem algumas formas de renomear um arquivo, tá? Eu clicando com o botão direito do mouse, se eu clicar vai aparecer ali uma caixa com a opção, uma janelinha com a opção renomear arquivo, tá? Se eu clicar, der 2 cliques pausados com o botão esquerdo do mouse, também eu vou conseguir renomear esse arquivo, tá? Eu consigo também através da guia início e através da tecla F2, tá? Os arquivos eles não podem ter o mesmo nome e extensão. O Windows ele vai entender, ele vai te dar vai gerar uma mensagem dizendo que tem algum problema, e quando tu salva com o mesmo nome e extensão, ele vai te gerar ali, geralmente ele coloca ali .1, né, do lado, né, para te saber, para diferenciar o nome dos dois arquivos, tá? Como é que eu memorizo esses itens aqui que não são válidos, né, esses caracteres que não são válidos? Lá na aula eu coloquei, né, numa das aulas, esse mnemônico aqui, né? Hoje é sábado, onde cada letra simboliza, né, um daqueles caracteres, né? Setas, aspas duplas, barras, asterisco, tá? 2 pontos e a interrogação. É uma perguntinha, hoje é sábado, tá? Lembra dessa perguntinha que tu vai lembrar disso, tá? Dos caracteres que não são válidos para renomear um arquivo no Windows 10, tá? Aqui eu trouxe os principais atalhos, tá? Se tu não memorizou, vale a pena, né, nessas últimas horas antes do concurso aí, tu memorizar, tá? Ctrl Shift N, cria nova pasta, Ctrl A, seleciona tudo, Ctrl N, cria nova janela, F2, renomear, Ctrl W, fechar janela, F3, pesquisar, Ctrl mais F4, fechar janela, Ctrl E, pesquisar também, tá? O mesmo de F3, F4, exibe barras de endereço, Ctrl F, pesquisar, F5, atualizar e F1, ajuda, tá? Memoriza isso, escreve aí de novo que vale a pena, pessoal, tá? Configurações do Windows 10, tá? Dentro de configurações eu tenho trouxe aqui alguns pontos importantes, tá? Em sistema eu consigo alterar configurações de tela, de som, notificações e energia, tá? A parte de vídeos, tá? Eu também consigo alterar configurações, tá? A resolução da tela é medida em pixels, então eu consigo alterar as configurações, tá? Claro que isso vai desencadear uma mudança na tua tela, na tua percepção das páginas ali, tá? Em rede e internet eu tenho alguns ícones aqui dentro, tá? Isso costuma cair em prova, tá? Então eu tenho Wi-Fi, que é rede sem fio, modo avião, desabilita itens de configurações e proteção, VPN, que é a rede privada virtual, tá? Ethernet, que é a conexão de rede com fio, tá? Então isso ainda é usado, a Ethernet, rede de conexão com fio, e conexão de escada. Sim, conexão de escada, apesar de ser uma coisa muito antiga, o Windows 10 ainda traz nas suas configurações essa possibilidade, tá? De trabalhar com conexão de escada, tá? Pessoal, esses pontos que parecem estranhos é o que as bancas costumam trazer. Então, não menosprezem nenhuma informação, tá? No painel de controle, tá? Ainda
falando ainda em algumas configurações do Windows, né? Nós temos contas onde eu consigo inserir uma nova conta, enfim, alterar, né? Facilidades de configuração de acesso, tá? O que é isso? Isso traz as facilidades de configuração de acesso, elas trabalham com a questão da acessibilidade, tá, pessoal? São algumas alternativas que eu tenho, como lupa, o narrador e o alto contraste. Isso são configurações, alteração de configurações que o Windows 10 traz para pessoas que não têm uma dificuldade de visualização, por exemplo, no padrão de cores, no tamanho das fontes dos ícones, ou mesmo que não consegue fazer determinada leitura ou determinada detecção de alguma página, né, de alguma imagem e de algum texto, tem a questão do narrador, tá? Então, são esses 3 itens, tá? Lupa, narrador e alto contraste. A banca pode tentar te enganar ali, colocar alguma coisa ali diferente, e tu tem que estar em mente que são esses 3, tá? Trata então da questão da acessibilidade no Windows 10, tá? Atualização e segurança vai tratar da recuperação e backups, tá? Mais na frente nós vamos falar sobre isso, vamos relembrar um pouco, tá? Windows Update, tá? Que trata da segurança da informação. Então, onde é que eu tenho, onde é que eu consigo mexer na segurança da informação? Através do Windows Update, tá? Ele é um recurso para atualização automática do sistema, tá? Os sistemas eles vão mudando, inclusive os hackers, né? Vão se apropriando de certas coisas, né, do funcionamento dos sistemas, e os sistemas, tendo isso em mente, eles vão se modernizando contra esses ataques. Então, para ti não precisar ficar todo o tempo atualizando isso, procurando, o Windows ele tem esse recurso que atualiza automaticamente os principais tá, programas, tá, te defendendo contra, né, essas possíveis invasões, tá? Nós temos também, tá, na segurança do Windows, o famoso Windows Defender, que está aqui o logo dele, tá, um escudinho aqui. Já dá para ter uma noção do para que ele funciona, tá? O Windows Defender ele vai defender literalmente o teu computador de ameaças externas. Ele faz isso de 2 formas, pessoal, tá? Através de dois serviços que ele tem, tá? Tem o Windows Defender antivírus, tá? São 2 frentes. Tem o antivírus que ele trabalha como antivírus e anti-spyware, né? Programas espiões, ele vai detectar, ele vai te proteger, tá? Contra vírus e contra programas espiões. E o firewall que é uma barreira de proteção, tá? Traduzindo ali a barreira de fogo, né? Parede de fogo, na tradução literal ali, se eu não me engano, tá? Mas o que ele faz então? Ele filtra os dados que podem ou não entrar, né? Adentrar ao seu computador, os dados que vêm da rede. Então, primeiro tem o firewall que vai ver já fazer uma seleção do que pode, o que não pode entrar, tá? E desses dados que entram, o antivírus, o Windows Defender antivírus, vai atacar ali impossíveis vírus ou programas espiões que estão atuando ali. Então, esses 2 caras aqui, ó, eles trabalham em conjunto defendendo teu computador de ameaças externas, tá? Por si só, ele já é um sistema bem bom, não precisa de um outro antivírus. Tu tem um Windows 10 e ativa esses 2 caras aqui, tu já está completamente protegido, tá? Dos principais tipos de vírus e programas espiões, enfim, ameaças que possam acometer o teu computador, tá? Vamos falar um pouco então sobre os backups, tá? Que são as cópias de segurança, tá? Para uma cópia ser considerada de segurança, ela tem que ter tem 2 premissas, tá? Primeiro, ela deve ser feita em outra unidade. Se os dados estão em uma unidade, eu vou fazer um backup, eu vou no mínimo salvar em outra, né? Isso é a primeira premissa, vamos dizer assim.
E a segunda é ser mantido em outro local. O ideal é tu manter em outro local essa cópia de segurança que tu fez. Se tu fizer isso, daí sim tu pode considerar esse backup como uma cópia de segurança. O que as bancas costumam cobrar, pessoal, é isso aqui, ó, os tipos de backups, tá? Eu trouxe aqui os tipos básicos de backup, tá? E vou fazer a leitura com vocês, e vocês, se não fizeram essa anotação, anotem aí, tá? Tem o backup normal, que é também conhecido como completo ou total, que copia todos os arquivos selecionados e marca como copiados, tá? Ele copia e marca. Tem o backup tipo cópia, que ele copia todos os arquivos selecionados, mas ele não vai marcar como copiado. Então, tu não vai saber se aquele arquivo de fato tu copiou anteriormente, quando tu for fazer um outro backup, tá? Tem o backup incremental. No backup incremental, então, ele copia somente os dados criados, arquivos criados ou modificados, e marca como completo. Então, ele vai ver aqueles que foram criados após o último backup, vai copiar, né, vai fazer a cópia e vai marcar como copiado, tá? O diferencial, então, que copia somente os criados ou modificados, mas não marca como copiado, tá? Vejam que o normal e o cópia são semelhantes. Um vai copiar e um vai marcar como copiado e o outro não. E o incremental e o diferencial também. Os dois copiam, mas um deles vai marcar como copiado e o outro não. E tem o backup diário, tá? Que copia somente os dados, os arquivos criados ou modificados no dia e não marca como copiado, tá? Então é importante tu ir para a prova sabendo que existem, primeiro, como um backup vai ser considerado uma cópia de segurança, e também que existem alguns tipos de cópias de segurança, enfim, de backups, tá? Vamos falar então agora sobre o Word, tá, pessoal? Eu aposto aí em pelo menos 2 questões do Word e 2 do Excel, tá? Para a prova de vocês. É que tem muito assunto para cobrar dentro do Word e do Excel, e são ferramentas que são muito utilizadas. Então, por isso que as bancas adoram, tá? O Word 2013, então, tá? Que é a versão do Word que tá lá marcada no nosso edital, tá? O Word, primeiro, o Word é um editor de texto que pertence ao pacote Office, tá? Que é fabricado pela Microsoft. O pacote Office é um pacote de produtividade, tá? É um pacote que veio para fazer com que as pessoas tenham produtividade no trabalho, tá? Ali dentro tem vários aplicativos, vários programas. 2 deles caem na nossa prova, que é o Word para editor de texto, edição de textos, e o Excel para manipulação de dados. Lá na aula sobre o Word eu falo sobre os outros editores de texto e até comparo eles, tá, uns com os outros. Ele tem então uma licença proprietária, ou seja, tu tem que comprar esse pacote, tá? Ele tem versões para computadores e também dispositivos móveis, E a extensão do arquivo, pessoal, muito importante, tá? Extensão do arquivo, tá? No Word 2013, .docx, tá? Existia .doc para versões do Word até 2007, tá? E .docx, Word 2007 em diante. Então, no Word 2013, o arquivo, a extensão do arquivo, o formato que esse arquivo vai ser, vai existir no teu computador é .docx, tá? As principais atualizações no Word 2013, então, tá? Sem dúvida, né? A primeira é a integração com o OneDrive, tá? Que é o sistema de nuvem que dá o acesso à nuvem, tá? Que dá opções de tu salvar o teu documento, né, na nuvem, não precisar salvar num dispositivo físico, por exemplo, tá? O ícone Word no lugar do botão Office, depois eu vou trazer ali, nós vamos ver bem isso. E ícones maiores. Por que ícones maiores, pessoal? O Word 2013 ele já vem
com a lógica do touchscreen, tá? De tu manipular ali sem o mouse através da tela, né? Quando o computador tem essa tecnologia, né? Então ele já traz os ícones maiores em função disso, tá? Aqui então, rapidamente, né? Tá aqui uma tela do Word 2013, tá? Onde eu tenho aqui nesse canto onde eu estou mostrando as ferramentas de acesso rápido, lembrando que elas são personalizáveis. Eu consigo, através dessa setinha aqui, incluir ou excluir ferramentas aqui. Aqui está o ícone Word no lugar do Office, né? Versões anteriores tinha o símbolo do pacote Office aqui, tá? Vindo horizontalmente aqui, nós temos o nome do documento, que até eu nomeá-lo vai estar ali documento 1, né? O nome do programa, que é o Word. Seguindo, nós temos a parte de ajuda, tá? A parte de exibir faixa de opção ou não. Clicando aqui vai sumir ou não essa parte toda aqui, tá? Minimizar, maximizar e fechar, tá? Essas é a parte superior, tá? Logo abaixo eu tenho uma série de guias e abas, cada uma com suas ferramentas, né? Que é onde eu consigo fazer diversas coisas na minha edição de texto, tá? Infinitas possibilidades ali. Como a gente viu, a gente explorou cada uma delas, tá? Nas aulas. Inclusive os mapas mentais estão lá, tá? Aquilo é bem importante para vocês mapear o Word, né? Seguindo, tá? Nós temos aqui a opção entrar, tá? Que eu consigo entrar com o meu usuário, tá? Nós temos aqui embaixo a área de texto, tá? Voltando aqui, tá? Esses ícones que estão aqui são todos referentes à guia arquivo, tá? Se eu clicar em página inicial, vai mudar isso aqui. Se eu clicar em inserir, vai mudar. Cada uma vai trazer as suas ferramentas, tá? A parte de texto propriamente dita aqui, né? Aqui embaixo eu tenho o contador de páginas, o contador de palavras, né? Aqui eu tenho a correção ortográfica e eu consigo inclusive mudar isso de acordo com o idioma, né? Aqui eu tenho os modos de visualização desse documento, da página, e o zoom, tá? Isso é a interface de trabalho, a parte de trabalho do Windows, Word 2013, tá? Trouxe aqui rapidamente, tá? A questão do pacote Office 365, tá? É uma versão online do pacote Office, tá? Você precisa, né? Para acessar, você vai ter que estar vinculado a uma conta da Microsoft, o Outlook, por exemplo, tá? Tem a versão Word, tem a versão do Excel. Pessoal, muda pouca coisa, tá? Em relação ao Word 2013 e Excel 2013, tá? Ele vai ter um layout um pouco mais minimalista aqui, tá? E ele vai ter uma pegada mais de compartilhamento, tá? Pode ver que aqui eu coloquei essa imagem, né, da nuvenzinha aqui em cima e todos interligados através dessa nuvem em diferentes tipos de dispositivos. Então, o que eu consigo fazer aqui, diferente dos outros, é trabalhar, compartilhar, por exemplo, esse documento com várias pessoas diferentes e todo mundo trabalhar ao mesmo tempo dentro de um determinado documento, tá? Então eu tenho aqui, ó, início no lugar de página inicial. Essa é a diferença, tá? Uma das únicas diferenças do Word, tá? Do Office 365 para o Word 2013, tá? Revisão possibilita opções de tradução, tá? E edição de documento em grupo, que eu já falei, tá? Então, existem coisas que apesar de parecer que tem menos itens aqui, eles só estão de forma diferente ali organizado, tá? Aqui então os principais atalhos do Word, tá? Não vou ler todos aqui para vocês. Esse material
vai ficar provavelmente em PDF para vocês e já está lá nas aulas, tá? Então, durante o curso, durante as aulas, eu pedi para vocês memorizarem, né? Deixarem do lado, e cada vez que vocês fossem editando algum texto no Word, vocês fossem utilizando, porque de fato, né, memorizar tudo isso aqui é difícil, mas se tu começar a usar essas ferramentas aqui, ele fica mais fácil. Então, existem os mais cobrados, tá? Que são para copiar, colar, né? Recortar, salvar, tá? Esses são os mais cobrados, mas aqui está a lista completa, tá? De atalhos, tá? Os mais utilizados no Word, tá? Vamos então para o Excel, tá? É uma ferramenta que está dentro do pacote Office também, tá? É um programa de produtividade, tá? É um aplicativo que está dentro do pacote Office, é um software de produtividade, manipula dados através de planilhas, tá? Então, eu vou conseguir fazer diversas coisas através de planilhas, tá? Os formatos do arquivo, tá, pessoal? Extensão de arquivos, tá? Padrão do Excel é .xlsx, tá? Esse é o padrão, é o que vai salvar o teu documento lá, tá? Tem outros formatos, tá? Mas não são o padrão. Tem .xlst, que são os templates, são os modelos, tá? Quando eu salvo lá, eu consigo salvar um determinado template, tá? Um determinado formato como um padrão, tá? Em que eu consigo disponibilizar ele para as outras pessoas. Então, quando eu deixar como padrão lá, como um exemplo de modelo, vai estar nesse formato aqui. Tem o ponto CSV e o ponto TXT, tá? Que são textos para textos neutros, tá? Dados puros, tá? Ele tem a função, tá? De exportar ou importar dados. Quando eu tenho dados de outro lugar e quero trazer para uma planilha e formatar ele numa forma de planilha, enfim, de tabela dinâmica, como a gente vai ver na sequência, eles vão vir nesse tipo de formato aqui, tá? O arquivo, pessoal, importante, tá? O arquivo é chamado de pasta de trabalho. Então, no Excel, eu trabalho com pastas de trabalho, tá? Dentro da pasta de trabalho eu tenho as planilhas, tá? Posso ter inúmeras planilhas dentro do mesma pasta de trabalho, tá? As principais atualizações estão no Excel 2013, são integração com OneDrive também, né? Possibilidade de acesso à nuvem, tá? E o ícone Excel no lugar do botão Office. Vejam que muda, e geralmente o pacote Office muda e muda em todos praticamente as mesmas termos, assim, né? Rapidamente, então, uma passada pela interface do Excel, tá? De novo, eu tenho as ferramentas de acesso rápido, que são personalizáveis, né? O nome do arquivo aqui, pasta, né? E não planilha, né? Pasta 1. O nome do programa Excel, tá? Ajuda, exibir faixa de opções, minimizar, maximizar e fechar, semelhante ao Word, né? Aqui também semelhante ao Word, uma série de guias e abas, tá? Essas guias e abas, cada uma com suas ferramentas, também tem lá nas aulas, né? O botão e a parte de entrar aqui, tá? Que eu consigo inserir o meu usuário, tá? Logo aqui abaixo, tá? Aqui isso vai mudar, essa parte muda de acordo com cada clique que eu dou numa guia ou aba, né? E aqui, tá? Na parte da planilha propriamente dita, tá? Eu tenho uma organização horizontal e uma vertical, tá? Cada ligação entre um item horizontal e vertical é chamada de célula, tá? Aqui eu tenho a parte para que é chamada de caixa de nomes, onde eu vou digitar, e aqui logo do lado a caixa de fórmulas, tá? Aqui onde eu vou digitar as fórmulas que vão dar os cálculos, enfim, que eu precisar na minha planilha, tá? Logo abaixo aqui eu tenho
as abas planilha, tá? E barra de rolagem, certo? Onde eu consigo mexer, tá? Isso é infinito para cá, tá? Eu consigo, aqui vejam que está no alfabeto, mas quando eu chegar no Z vai ficar, vai ter um conjunto de 2 letras e assim vai indo, tá? Eu tenho aqui a barra de status, modos de visualização, logo aqui, tá? E o zoom também, tá? Então essa é a interface de trabalho do Excel 2013. Trouxe aqui as principais fórmulas, tá? Os principais usos e fórmulas do Excel, tá? O primeiro deles, que pode cair na prova de vocês, remoção de duplicatas, tá? Tá na guia dados. E para que serve, tá? Para remover valores duplicados de uma planilha, tá? Aqui eu trouxe uma imagem, tá? Onde eu tenho aqui, ó, dentro da guia dados, remover duplicatas. O que ele vai fazer? Ele vai remover tudo que tiver, claro, selecionando que eu consigo configurar isso, mas vai remover, se eu tiver 2, 3 itens duplicados aqui e eu não preciso disso, ele vai remover automaticamente, tá? Tenho também a opção filtro, também dentro da guia dados, tá? Que mostra somente aquilo que te interessa, tá? É possível filtrar um critério de cada vez. Para números é possível colocar uma condicional, tá? Então aqui dentro da guia dados eu tenho aqui opções de filtro, tá? E, por exemplo, aqui, ó, tá? Eu consigo criar uma nova tabela e eu quero filtrar, quero trazer somente algum tipo de dado que está dentro dessa planilha aqui. Por exemplo, eu quero saber quanto os dados, por exemplo, só da cidade de Campinas, tá? Quantos foi feito de venda só na cidade de Campinas. Então eu consigo selecionar isso e isso vai ser puxado para cá, para essa tabela, tá? É bem útil isso também. Tabela dinâmica, pessoal, tá? Lembram que eu falei que eu posso trazer no formato, trazer dados em outros formatos, né? Para essa planilha e fazer com que organizar uma tabela, tá? Com aqueles dados. Isso eu consigo através da tabela dinâmica. Tá dentro da guia inserir, tá? Tabela dinâmica aqui do lado. Eu trago para cá e ela forma uma tabela organizada de acordo com o que eu configurar, tá? Auditoria de fórmulas, tá? É outra função bem importante, tá? Porque ela analisa precedentes, dependentes ou erros. Faz o rastreamento dos dados importantes de uma operação. Vamos dizer aqui, ó, que eu tenho uma planilha pronta com muitos valores, tá? E dentro desses valores pode ter fórmulas aqui envolvendo qualquer uma dessas células aqui. Elas não precisam estar na horizontal, na vertical, enfim, eu consigo colocar fórmulas referentes a qualquer célula aqui. E vamos dizer que eu apague um dado aqui. Se eu apagar um dado daqui, eu posso tirar um valor daqui, tá? Que eu não sei por que aconteceu. Então eu consigo, através da auditoria de fórmulas, clicar num local e rastrear de onde vem aquele valor. Então isso é importante, eu posso saber o que eu posso e não posso excluir dentro de uma tabela, tá? Referente ao meu objetivo, tá? E falando mais agora das partes das fórmulas, tá, pessoal? Vou trazer aqui as fórmulas mais importantes, tá? Vou falar sobre operadores aritméticos, fórmula maior e menor, funções MED, média, mod e moda, que as bancas gostam de confundir o pessoal aqui, e função SE, tá? As fórmulas, então, elas podem ser de duas formas, podem ser através de operadores aritméticos, onde eu tenho igual 10 mais 20, por exemplo, com números aqui, né? Igual 10 vezes 20. Posso também ter funções como, por exemplo, igual soma de A1 e A4, tá? Então, eu consigo somar, tá? Esse 2 pontos aqui vai simbolizar o até, né? Então vai somar todos os itens do A1 até A4 e vai me dar esse resultado. Não vou precisar estar somando um por um, tá? Operadores aritméticos, tá? Só para relembrar, pessoal. A adição é o mais, subtração é o menos, a multiplicação vai ser o asterisco, tá? Divisão vai ser a barra e a potência vai ser o acento
o chapéuzinho do vovô lá, tá? Esse acento ali. Aqui tem uma informação importante, tá? Esse símbolo, esse ezinho aqui, tá? Ele se chama concatenar, né? Ele serve para juntar, tá? Juntar, concatenar quer dizer juntar, tá? Ele serve como um operador textual, quando eu tenho uma planilha com textos e quero juntar nomes ali, com uma planilha com nomes, né, palavras, eu quero juntar aquelas palavras ali, tá? A ordem das operações é importante, pessoal, e ela segue o mesmo padrão matemático, tá? Onde primeiro vai resolver o que tem dentro de parênteses, em segundo o que é potência, em terceiro o que é multiplicação ou divisão, e em quarto o que é adição ou subtração. Vamos lá, agora aqui as bancas adoram confundir o pessoal nisso aqui, tá? Função maior e menor. Dentro tem a função maior e menor e tem a função máximo e mínimo. Qual a diferença entre as duas, tá? A função máximo, por exemplo aqui, A1 até, ó, 2 pontos significa até A4, tá? Somente um argumento, tá? Somente um intervalo, tá? Ele vai me dar o maior geral, tá? Por exemplo, de A1 até A4. Então, A1 até A4, o maior geral entre eles, tá? Que vai ser o 120. Nesse exemplo bem simples aqui, pessoal, tá? A função maior é diferente, tá, pessoal? Na função maior eu consigo escolher a ordem, né? Escolher o argumento, qual o maior eu quero. Tá? Vou dar esse exemplo aqui para ficar mais fácil. De A1 até A4, ponto e vírgula 2, tá? Esse é o segundo argumento. Aqui só temos um, aqui temos dois argumentos. Onde o primeiro é o intervalo e o segundo é a posição. Então aqui eu estou dizendo que eu quero saber qual é o maior de A1 até A4, mas o segundo maior. Então aqui já muda, já não é o 120 e sim o 100, tá? Na função mínimo e menor funciona da mesma forma, tá, pessoal? Esse exemplo, essa tabelinha aqui é uma tabela bem didática, é só para a gente botar em prática o que está escrito ali, tá? Funções med, média, modo e mod também são bem exploradas, tá? Nessa parte da prova, para confundir o pessoal, tá? A média nada mais é do que a média aritmética, tá? Aqui está a fórmula igual a média de A1 até A5, tá? É a média aritmética. Soma e divide pelo número de células, tá? Então tá aqui a continha, tá? Logo abaixo. Não vamos perder tempo com isso, mas ela vai pegar todos os caracteres e somar e dividir pelo número de células que tem ali, tá? Na função med já é diferente. Ali ele vai calcular mediana, tá? Então tá aqui a cara da função aqui, igual a média de A1 até A5. Então, o que é mediana, tá? É o número do meio após classificar os valores em ordem crescente. Então ele pega todos os itens aqui da coluna A, vai colocar eles em ordem crescente e vai achar o valor intermediário do meio, tá? Esse sim é a mediana, tá? Então quando a quantidade de valores for par, deve-se fazer a média dos dois valores de med e aí sim tu vai ter a mediana desse valor, desse item, tá? Modo e mod, tá? O modo resulta a moda dos valores, tá? Ou seja, o valor que mais se repete, tá? Então tá aqui a cara da função igual ao modo de A1 até A4, tá? Qual o valor que mais se repete de A1 até A4 é o 200, tá? Então, na função mod, tá? Mod resulta o resto da divisão, tá? Função mod também pode ser chamada de módulo, tá, pessoal? Tá aqui a cara da função igual ao mod A1, tá? E A4. Aqui já tem o ponto e vírgula, né? Tá? Então o que tu vai fazer aqui? Quando tu dá esse comando, o que o Excel faz? Ele pega do A1 e do A4, tá? Ele vai fazer a divisão do A1 pelo A4. Então 100 dividido por 50 vai dar 2, tá? Por que não tem o 2 aqui? Porque eu estou falando do resto da divisão.
O resto é aquele valor que sobra, né? Se eu dividir vai dar 2 vezes, não vai sobrar nada. Então, tá? Esse é o princípio dessa função mod, tá? A função C, tá, pessoal? SE é uma função condicional. Essa também é bem explorada. Aqui, antes de falar sobre ela, tem uns termos, né? Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e diferente, tá? O mais diferente dentro do Excel é esse símbolo de diferente, que é as direcionais apontando para lados diferentes ali, tá? Então, como é que funciona a função SE, tá? Ela tem 3 argumentos, tá? O primeiro é a condição, o segundo é o verdadeiro e o terceiro é o falso, tá? Terceiro argumento. Vamos para o exemplo aqui. De novo, uma tabelinha bem didática aqui. Função SE, né? A1 maior que A4, tá? Vamos conferir se o A1, a gente vai ver, né? A condição, o A1, 10, é maior que A4? 30? Não, 10 é menor que 30. Então, essa função, essa condição é falsa. Então, qual que eu vou fazer? Eu vou fazer o argumento 3, que é o A2 vezes 2. A2 vezes 2, tá? 5 vezes 2, 10. Tá aqui o resultado. Tá, pessoal? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre internet, tá? Pontos importantes da internet, tá? Do conceito de internet, tá? Pode aparecer de 2 formas: rede mundial de computadores ou infraestrutura que interliga redes, tá? Das 2 formas tá certo, como eu comentei lá nas aulas com vocês. A rede mundial de computadores, tá, pessoal? A internet, ela utiliza um protocolo, tá? Protocolos que são a linguagem, tá? Vejam, nós estamos... vocês podem estar usando um computador, um notebook, pode estar usando o celular, pode assistir o YouTube na TV. Todos esses, eles têm que falar a mesma linguagem, tá? Senão nada ia dar certo. Então, tudo isso acontece através desses protocolos, tá? Que no caso da internet é o TCP/IP, tá? O que é o TCP/IP? Então, é a base da comunicação de dados, onde TCP é o protocolo de controle de transmissão, tá? Que vai controlar desde a origem até o destino, e o IP é o endereçamento dentro da internet, tá? Ele que vai controlar o endereçamento, tá? Então, o modelo TCP/IP ele tem 4 camadas. Essa é, dentro da literatura, é o que é mais utilizado. Tem outras organizações que são 7 camadas, enfim, mas o que é mais cobrado é essa aqui, tá? Primeira camada lá embaixo é o acesso à rede, segundo, internet e rede, terceiro, transporte, e quarto, aplicação, onde eu vou ter aqui diversos protocolos de aplicação. Vejam aqui os que a gente falou na última aula sobre correio eletrônico, SMTP, POP e MAP, eles estão na camada de aplicação, né? A parte de transporte, tá, o TCP está aqui. O DP ele é mais rápido, ele é semelhante, faz a mesma coisa, ele é mais rápido, porém ele não controla se os dados chegaram no destino que a gente quis, tá? Que a gente enviou. Dentro da internet e rede nós temos o IP e o CMP que controla, o CMP é o que controla o IP, né? E acesso à rede nós temos Ethernet, Wi-Fi e DSL, tá? Intranet, pessoal, intranet é uma rede privada, tá? Uma rede privada. Ela utiliza de novo os mesmos protocolos, o mesmo protocolo da internet, só que ela é restrita, essa rede é restrita a uma organização. Por exemplo, o Banco do Brasil tem uma intranet, né? A empresa que tu trabalha tem uma intranet muitas vezes. Então, essa intranet ela serve para proteger alguns dados, restringir alguns dados, tá? De visualização externa. Tá? E como é que é feito esse controle? Através de senha, login e senha, geralmente, tá? Tá aqui então, né? A intranet, né? Tem uma rede com características da internet, porém com uma proposta mais fechada para proteger dados sigilosos ou filtrar o acesso a determinadas informações, tá? Dentro da intranet, pessoal, nós temos o conceito de extranet, tá? Que pode cair na tua prova. O que é extranet? É quando eu utilizo
da minha casa, consigo acessar, né, uma rede privada, uma intranet, tá? Então, por exemplo, quando eu trabalho em home office, eu estou de casa acessando muitas vezes a intranet da minha empresa, tá? Ou então, quando eu consigo entrar na intranet da minha empresa para acessar o Olerite, por exemplo, horas de trabalho e outras consultas. Quando eu estou da minha casa acessando a intranet de alguma empresa, eu estou usando um sistema chamado extranet, tá? Dentro da internet, então, tá, eu utilizo, como é que eu navego pela web, tá? A gente viu que através dos navegadores, aqui tem exemplos de alguns, tá? O Safari, o Firefox, o Chrome, o Edge e o Opera, tá? Dentro do nosso edital tá pedindo o Chrome e o Firefox, tá? Mas, falei bem lá, como a gente tem no nosso edital claramente o Windows 10 e o Edge é o navegador padrão do Windows 10, pode ser que caia alguma coisa referente ao Edge também, tá? Eu falei sobre o Edge lá quando eu estava falando sobre o Windows 10. Os protocolos de navegação, então, HTTP, tá? Que é sem segurança, HTTPS, que é com segurança. Quem define se é com ou sem segurança não é a gente, é o site, enfim, que liberou os arquivos lá. E eu falei que navegar, né, nada mais é do que acessar arquivos das páginas da web. Então, quando eu entro num site, eu estou acessando os arquivos daquela página, tá? Pode estar escrito assim na tua prova, não te apavora, se aparecer tá tudo certo, tá? Aqui eu tenho alguns atalhos, né? Os mais cobrados no Chrome, tá? Os mais cobrados no Firefox, tá? Então, pega esses, são poucos atalhos, pega eles, dá uma memorizada, dá uma lida, né? Dá uma mexida, dá uma fuçada lá no teu notebook. Enfim, faz o que está ao teu alcance para dar uma memorizada da melhor forma esses atalhos que podem ser que caiam na tua prova, tá? Sobre redes de computadores, pessoal, falamos sobre as redes, né, que elas podem ter, tá? As redes elas podem ser de duas formas, tá? Elas podem estar organizadas de acordo com o layout, tá? Que é como esses computadores estão organizados, tá? Ligados entre si, e também de acordo com a abrangência geográfica, tá? De acordo com o layout, tá? Aí nós temos o nome de topologia, tá? A topologia, então, ela é a forma ou disposição como os dispositivos estão conectados, tá? E ela pode ser física, tá? Que é o layout da rede, tá? Pode ser ponto a ponto, estrela, anel, barra, árvore, malha, ou híbrida, que é a junção de várias desses layouts aqui, tá? Importantíssimo, questão quase certa de prova, pelo menos uma questãozinha abordando redes de computadores, tá, pessoal? A parte lógica é o fluxo que esses dados estão se ligando ali, estão circulando dentro desse layout, tá? Simplex é um sentido único, tá? Alfa duplex é sentido duplo, porém não simultâneo, né? Vai depois, o outro só volta quando está livre essa rede. E o full duplex é sentido duplo simultâneo, tá? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo ali. A topologia ela influencia dois aspectos importantes de uma rede, tá? A segurança e a estabilidade da rede. Então, por isso que existe esses vários tipos, tá, de redes aqui, tá? O outro tipo de classificação de rede é de acordo com a abrangência geográfica, onde eu posso aqui, tá? Sistematizei aqui quase uma aula inteira aqui, tá, pessoal? A rede PAN, que é a rede pessoal, onde só isso aqui vai ser de um usuário só, geralmente através do Bluetooth, conecta o notebook, a TV, impressora, enfim, várias coisas, tá? Nós temos a rede LAN, que é uma rede local, que eu vou conectar vários usuários dentro de uma localidade, tá? Nós temos a rede MAN, que é a rede metropolitana chamada, tá? Ela vai conectar várias redes LAN, vejam que uma coisa vai englobando a outra, tá? Nós temos a rede WAN, que é a rede de longo alcance, que ela conecta
cidades, países, enfim, até continentes, tá? Através dos backbones que a gente estudou lá na parte da internet, né? Aqui cada pontinha simboliza um backbone instalado e que está conectando 2 continentes diferentes e vai conectando redes MAN, redes LAN, que vai chegar na rede PAN lá do usuário. Falamos também sobre a rede SAN, que é uma rede exclusivamente para armazenamento de dados, e também trouxemos um componente importante, que é um conceito de todas essas redes quando são ligadas através de uma rede sem fio, tá? Que daí fica WPAN, WLAN, WMAN, e essas redes, tá? Esse W vem de wireless, tá? Então, quando eu tenho essas redes conectadas sem o uso de cabos, tá? Quando é sem fio, tá? Através do wireless, tá? Eu tenho então o W antes dessa sigla aqui. Então fica esperto na tua prova lá, que pode aparecer alguma coisa sobre isso, tá? Falamos sobre mecanismos de busca, tá? Para que eles servem? Nós falamos dos principais, que são o Google, tá? O Google ele utiliza, tá? O Chrome e o Firefox como mecanismos de busca, tá? O Bing é utilizado pelo Edge, tá? Pelo navegador Edge. Nós temos o Yahoo e o AOL também, que são mecanismos de busca, tá? E esse aqui, tá? Aqui eu trouxe exemplos, ó, o Google, né? O Bing e o DuckDuckGo, que é traz uma privacidade na navegação, tá? Aqueles princípios lá do Chrome e do Firefox que falavam, tem uma opção sobre navegação anônima, tá? Aqui ele por si só já traz esse princípio embutido aqui, tá? Sobre correio eletrônico, então, importantíssimo, tá? É um serviço assíncrono de envio de mensagens pela internet, tá? Aqui eu tenho o usuário emissor, ele vai enviar a mensagem, ele vai para um servidor vai para o e-mail, servidor de e-mail do emissor, que vai passar para o servidor de e-mail do receptor e, enfim, depois o usuário vai visualizar isso, tá? Os protocolos, muito importantes, tá? Protocolo de saída, de envio, SMTP, tá? Protocolo de envio de mensagens, SMTP. Protocolo de recebimento, tá? De mensagens, pode ser o POP3 ou o IMAP. Qual a diferença? No POP3, ao acessar a caixa de entrada, a mensagem, enfim, eu vou apagar essa mensagem do servidor, tá? Eu vou apagar essa mensagem do receptor e não vou mais tê-la aqui, tá? No IMAP, o receptor vai olhar, vai acessar a mensagem, tá? Que está aqui no receptor, no servidor do receptor, tá? Mas essa mensagem não vai ser apagada aqui. Então, por exemplo, no celular, né? Hoje em dia a gente utiliza, né? Olha o e-mail em casa e tá lá no serviço, tá com dúvida, vai para o celular e olha o mesmo e-mail, né? Então, nesse caso, a gente está usando o protocolo IMAP, tá? Então, POP3 apaga ao visualizar e IMAP não apaga, tá? Correio eletrônico, pessoal, importantíssimo, tá? Pode ser de duas formas, através de programas clientes de e-mail, tá? Ou webmail. Programas clientes de e-mail são programas instalados no computador, pagos ou não, que gerenciam, né, o correio eletrônico do usuário, tá? Eu tenho como exemplo o Outlook, o Mozilla Thunderbird, enfim, tá? E webmail, no webmail eu acesso o servidor de e-mail através do uso de um navegador, tá? Então eu preciso da internet para acessar esse serviço, esse servidor de e-mail, tá? Através de um navegador que pode ser qualquer um daqueles que a gente estudou. Tá? Aqui eu tenho exemplos do Outlook e o Mozilla Thunderbird, tá? Pessoal, aqui está o nosso edital,
né, os nossos conteúdos do edital que eu fui grifando ao longo das aulas, tá? Aqui está todo o conteúdo de informática. Tentei resumir ao máximo, ficou meio corrido, mas são 9 horas aula, tá? Que a gente tentou puxar para 1 hora, né? Só para dar uma relembrada. Às vezes a gente escuta alguma coisa e lembra de um assunto que não iria lembrar. Espero que tu tenha feito as tuas anotações aí. Espero que tu tenha aproveitado essa aula, tá? E vamos persistir, vamos em busca do objetivo, tá? Independente do resultado, tá? Vamos continuando. Com o curso é isso, pessoal. Não se, como eu já vi vários professores falando, não se estuda para passar, se estuda até passar. Se tu não desistir, é certo que tu vai conseguir, tá? Isso, qualquer um de nós, os professores aqui que já passamos, já estivemos no lugar de vocês aí, podemos falar para vocês por experiência própria, tá? Feito, pessoal. Espero então ter ajudado, tá? E nos vemos aí nos próximos projetos. Tchau.